Bom, pessoal, retomando nossas aulas de pneumologia, então hoje nós começamos a falar de uma patologia que a gente ainda vê bastante dentro dos setores de internação de clínica médica, setor de internação de pneumologia, que é a bronquiectasia, né? Então, a gente vê muito essa patologia, bronquiectasia. Cuidado para não confundir com atelectasia. Atelectasia é uma coisa, bronquiectasia é outra. A atelectasia mais para frente a gente vai desenvolver ela. E a bronquiectasia, né? A gente cita ela devido a um caráter de uma inflamação crônica das vias aéreas, né? Especificamente falando de brônquio e bronquíolo, onde você tem uma destruição da parede do brônquio e também secundariamente você tem uma dilatação anormal e permanente das mesmas, né? Então você tem um brônquio que ele começa com um processo inflamatório, ele começa ali com um aumento, uma secreção mucosa, uma secreção de muco muito extensa e evolui para a destruição da parede mesmo do brônquio. Então cursa com uma dilatação anormal. E detalhe, aqui tem que ter em conta, é irreversível, tá? Árvore bronquial. Então, dilatação anormal e irreversível da árvore bronquial. Bom, falando de países desenvolvidos, né? Ela entra como a causa mais comum lá na fibrose cística, enquanto esses países que estão em desenvolvimento ainda, né, a etiologia mais frequente associada à bronquiectasia é a pós-infecciosa. Então, geralmente o paciente tem aí essa bronquiectasia associada a adenovírus, a herpes vírus, ao micoplasma, né, a tuberculose, a Bordetella pertussis. Então, você tem essas duas situações, né? Você tem no país mais desenvolvido a causa mais comum secundária da fibrose cística, né? E no país que estão em desenvolvimento ou país subdesenvolvido associados a esses vírus, né? E quando a gente fala de bronco ali, né, igual via respiratória, e ectasia é a dilatação. Então tudo que você vê com a terminologia ectasia tem é referente à terminologia relacionada à dilatação. Geralmente é uma patologia que afeta adultos maiores, né? Aproximadamente 66% dos pacientes são pacientes do sexo feminino e apenas aí 34% são pacientes do sexo masculino. Então temos patologia associada mais a mulheres. As bronquiectasias, elas são o resultado comum, né, e final de um importante campo de doenças, né? E nós sempre e nem sempre nós conseguimos distinguir essa etiologia, distinguir a causa, né? Porque geralmente 50% dos casos de bronquiectasia, eles são caracterizados ou categorizados em forma idiopática. Então não tem uma causa aparente ou não tem uma causa previamente diagnosticada, né? Às vezes o paciente cursa com esse episódio de bronquiectasia e você não consegue, às vezes, fechar o diagnóstico ali etiológico do paciente. Vem ali como uma causa idiopática em algumas dessas vezes. Fisiopatologicamente falando agora, ela afeta principalmente os brônquios que são de médio calibre, né? Geralmente não afeta brônquio muito fino, muito pequeno, e nem brônquio de calibre maior, afeta brônquio de médio calibre. Não, mas que não, como posso dizer, nada que impeça também de afetar a brônquio de calibre mais grosso ou de calibre mais fino, tá? Mas geralmente a afetação ali mais comum é no brônquio médio.
Outra situação. Esses brônquios, depois de dilatados, a gente vê que ele enche de muco, destrói aquela parede, né? Ocorre aquela dilatação toda. Esses brônquios dilatados, eles tendem a se congestionar de secreções mucopurulentas. Tá bom? Então, essa é uma característica da bronquiectasia. O brônquio dilatado comumente se enche de secreções mucopurulentas. Os brônquios afetados, eles já mostram uma inflamação mais interna, de caráter transmural, tem edema da mucosa, tem a formação ali de crateras, né, de alguns buracos, algumas ulcerações. Pode ocorrer também de você encontrar neovascularização. Essa neovascularização pode estar associada também ao próprio processo inflamatório. Falando dentro da anatomia patológica, o sítio inflamado pode passar por neovascularização ou por uma dilatação capilar ali. Então, nessa situação do brônquio é normal, pode ser que você encontre neovascularização nesse sítio afetado. E a bronquiectasia, assim como várias enfermidades pulmonares, ela pode ser tanto de caráter focal, foca somente ali um lobo, foca somente uma parte, um pedaço ali, ou pode ser difusa. Ela tem uma abrangência no pulmão completo, no parênquima completo. Então a clínica desse paciente tende a ser mais grave. Essa dilatação bronquial, ela vai vir acompanhada, né, de câmbios destrutivos e inflamatórios, tá? Ela nunca vem, não somente dilata, então há essa dilatação, mas tem esse processo inflamatório destrutivo aí associado, tá? Até mesmo que destrói a parede do brônquio, aquele acúmulo de secreção mucopurulenta, e os componentes estruturais da parede do brônquio, falando ali de cartilagem, de musculatura lisa bronquial e de tecido elástico, né? Elas sofrem uma destruição e são substituídas por tecido fibroso. Outra característica, não somente tem a destruição, tem o acúmulo de secreção mucopurulenta, mas sim a substituição desse tecido destruído por um tecido fibroso, né? E geralmente essas inflamações de caráter bronquial, elas são mediadas principalmente pelos neutrófilos. Então você consegue observar ali bastante neutrófilo nessa patologia. Falando agora da patogenia, né? Geralmente a teoria mais aceitada, a teoria mais discutida é a associação da bronquiectasia diretamente à coleção bacteriana, né? A inflamação. Então, geralmente, teoricamente falando, né, o cara vai fazer o diagnóstico, o médico vai fazer o diagnóstico de bronquiectasia e já vai ligar o alerta ali já para algum tipo de inflamação ou de infecção nessa cavidade pulmonar. Esses micro-organismos, né, que vão fazer infecção ali, que vão se instaurar no brônquio, vão fazer toda essa contaminação, e durante a resposta inflamatória, esses micro-organismos vão produzir substâncias, né, como algumas toxinas, como proteasas, e essas substâncias que são produzidas durante a inflamação, durante a contaminação desse germe ali, desse vírus, dessa bactéria, vai fazer com que haja uma lesão, né, tissular que vai alterar esse aclaramento mucociliar. Ou seja, você tem essa destruição, você tem essa lesão tissular, vai começar uma retenção de secreção dentro do brônquio e, consequentemente, nessa secreção, uma coleção bacteriana de caráter secundário, tá bom? Então, isso dentro da patogenia é muito importante você saber, porque essa destruição, ela mais ocorre pela liberação dessas substâncias
que vem oriunda da infecção do micro-organismo, né? A protease e as outras toxinas. Então, tem a lesão tissular, altera esse aclaramento mucociliar, essa proteção mucociliar, então começa a reter secreção. E secundariamente, nessa secreção, a colonização de bactérias, certo? Então, por isso se torna um quadro mais crítico, um quadro mais difícil às vezes de se tratar. E essa infecção, ela persiste, né? Ali frente a uma inflamação crônica, você tem ali essa migração de neutrófilos, né? Você tem liberação de enzimas proteolíticas. E essas enzimas, você pode citar as próprias citocinas, a própria elastasa, são liberadas aí durante essa inflamação crônica nesse processo de bronquiectasia. Então você tem um círculo vicioso sendo criado aí, sendo executado, né? Então coloniza a bactéria libera o micro-organismo, vai liberar as toxinas, vai lesionar, vai fazer lesão tissular, vai reter mais secreção, a secreção coloniza mais bactéria ainda. Então você tem aí uma situação que, bem dizer, quase não tem fim, né? A não ser quando você faz intervenção médica ali com esse paciente. São consequências, né, final de diversas patologias, também a bronquiectasia, certo? A bronquiectasia também é consequência final de diversas patologias. Primeiro você tem a agressão inicial. A agressão inicial pode ser a bactéria que invadiu, o vírus, tá? O micro-organismo que invadiu. Então já começa a dificuldade de eliminação de secreções. Por quê? Porque houve a lesão lá onde houve alteração no aclaramento mucociliar. Então vai reter secreção. Essa retenção de secreção vai fazer mais colonização de bactéria. Então há uma persistência bacteriana, né? E aqui você já começa a ter uma afluência neutrofílica. Esses neutrófilos começam a ficar extasiados ali e começa a liberação de citoquina. Começa de novo a alteração do funcionamento ciliar. Ou seja, aqui eu já tenho instaurado uma infecção e uma inflamação. Isso favorece a proliferação de bactérias, proliferação de micro-organismos, e também vai começar aquela vasogênese também. Vai começar a surgir uma nova circulação aqui nesse sítio inflamado. Vamos lá. Então você tem um círculo vicioso. Vamos começar aqui de cima para baixo, né? Você tem aqui a própria inflamação, né? Onde há a destruição, altera essa depuração mucociliar, altera esse segmento, altera essa proteção mucociliar. Depois você começa a ter a liberação de citocinas, de toxinas. Depois você começa a ter aqui, ó, ADN viscoso, leucócito, bactéria, célula morta, toda aquela secreção bem viscosa sendo formada, né? Proteasas destrutivas. Então você tem aqui uma secreção pulmonar viscosa sendo formada. Geralmente, quando não trato esse paciente quando não tratado fica em casa, isso aqui é um alto risco de levar o paciente a óbito. Se instaura uma infecção pulmonar mais grave e o paciente começa a sofrer uma clínica mesmo, uma síndrome respiratória aí bem
bem considerável, tá? Vamos lá. Quando chega esse ponto de formar muita secreção, eu preciso passar aqui para esse meu paciente uma fisioterapia. Esse paciente tem que começar a botar a secreção para fora. Tá, mas tem muita secreção, vai ter colonização microbiana aqui. Então você tem Pseudomonas aeruginosa, você tem Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, né, Pseudomonas. Aqui você entra com antibiótico terapia. E também você precisa dar uma seguradinha na resposta inflamatória desse paciente, né? Segurar um pouco ali macrófago, leucócito, neutrófilos, para tentar diminuir a destruição também do próprio brônquio, da parede do brônquio, certo? Então, torna-se um círculo vicioso. Falando ainda de etiopatogenia, nós temos aqui a maior parte das bronquiectasias, elas são adquiridas. Então você tem mecanismo de produção como uma obstrução e uma infecção, né? O próprio círculo vicioso vem ali colonização, inflamação, lesão tisular. A própria fibrose cística, né? A fibrose quística, lembra que a gente falou, corresponde a 50% ali predisponente a esses casos de bronquiectasia. As próprias infecções pulmonares também, que o paciente já vem de arraste ali, como estafilococo, Klebsiella, Pseudomonas, né? E as próprias obstruções bronquiais, que a gente vai falar melhor lá pra frente, tá bom? As bronquiectasias focais. Temos causas de origem congênita também. As causas de origem essas de origem congênita, uma delas a gente cita essa síndrome de Carter-Jenner, né? Então, falando dessa síndrome a grosso modo, você tem uma síndrome que ela é bem conhecida pela discinesia ciliar primária. Como assim, doutor? Você tem ali uma alteração quando se fala na organização estrutural, né, daqueles cílios que vão revestir o trato respiratório, né? Então, o paciente pode cursar com bronquiectasia, também com sinusite, com doença crônica pulmonar, né? E então você tem aqui uma série de enfermidades acarretadas pela síndrome de Carter-Jenner, né? Também temos a síndrome de Jung. Síndrome de Jung é uma, diga-se de passagem, que é uma variante dessa síndrome de Carter-Jenner, né? Só que ela vem ali pela oriunda de uma, como que fala, ela é secundária a infecções recorrentes, né, no trato respiratório. Infecções respiratórias de repetição, obstrução congênita também. Então você tem ela como uma variante, né, dessa síndrome de Carter-Jenner, né? E também a deficiência, né, o déficit de alfa, né, de alfa 1 antitripsina. Esse déficit déficit de alfa 1 antitripsina, né, ela é uma ausência congênita, né, da antiprotease pulmonar primária. Então, isso leva, essa deficiência acaba levando o aumento dessa destruição de tecido, que é mediada pela protease, né? Então você pode ver aí alguns quadros de enfisema também,
associados a essa situação. E os germes isolados, né? Aí você tem Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, né? Klebsiella, Staphylococcus aureus, enfim, os germes que a gente já conhece, que já são nossos conhecidos da pneumologia. Outras causas infecciosas, os próprios adenovírus, né, e o vírus da gripe também entram nesse bolo aí das causas infecciosas relacionadas também à bronquiectasia. Falando de vírus, né, a nível de infecção viral, essas afetações de vias aéreas superiores são muito associadas a vírus. Principalmente quando eu falo de Staphylococcus aureus também, certo? E também da Klebsiella e de alguns micro-organismos anaeróbios. Então você tem vírus afetando vias aéreas superiores, certo? E associados aqui à pneumonia, você tem Staphylococcus aureus, Klebsiella e anaeróbios. Vamos lá. Importantes causas de bronquiectasia nos casos de pneumonia, nos que não se instaura tratamento antibiótico ou este se retrasa de forma significativa. Às vezes o paciente não adere ao tratamento de forma correta, certo? Vamos falar da classificação anatômica utilizada para essas demarcações, essas classificações. A gente fala classificação de Reid, né? Você tem bronquiectasias cilíndricas, né, ou fusiformes. Você observa em um aspecto de cilindro mesmo, você tem uma dilatação uniforme, né? Até que a luz desse brônquio ele adere o calibre normal de forma brusca e transversal. Consequência do tamponamento por secreções no brônquio, né? E principalmente afetações aqui de brônquio de menor tamanho. Aqui a gente vê uma situação que afeta brônquio de menor tamanho. A bronquiectasia varicosa, quando eu falo o termo varicosa, eu sei que eu tenho uma dilatação irregular. Ainda fala como um rosário, certo? Você tem essa dilatação bem característica, não é uniforme, certo? Do contrário aqui da bronquiectasia cilíndrica, você tem as bronquiectasias saculares ou císticas, né, que você tem uma acentuação bem característica, né, terminando em um fundo. Então você tem uma acentuação e você observa, né, terminando no fundo. Então bronquiectasia sacular bem delimitada, ok? Então você observa aqui, ó, é um aspecto de um saquinho mesmo, tá bom? Então você vê a bronquiectasia cilíndrica, você observa que pega o brônquio por um todo, a rama terminal, afeta a área de árvore bronquial, que parece um cilindro, as ramificações. Já as bronquiectasias varicosas, você observa que são dilatações já irregulares. São bem irregulares, dilata aqui, depois dilata aqui, dilata aqui, dilata aqui, tá? A cilíndrica não, dilata por um todo e é constante, parece ser quase uniforme. E a sacular ou cística, porque cística parece um cisto, parece um carocinho aqui, ó, uma bolinha. Beleza?
Então essas são as características. E aí a gente faz a classificação topográfica, né? Depende de se está num lóbulo só ou tem tal segmento, né? Ou se ela for disseminada. Então, topograficamente a gente classifica como focal, né? Localizada, ou disseminada, ou difusa, o termo que a gente viu lá atrás. Na difusa você tem uma afetação simultânea, né, de vários lóbulos ali ao mesmo tempo, né? Pode estar num pulmão só, pode estar nos dois pulmões também, em forma irregular e difusa. Ela é bem abrangente. E o quadro clínico desse paciente é o característico, né, o clássico paciente com clínica respiratória. Primeiramente, como é uma patologia que faz uma hipersecreção devido a aquela discinesia ciliar, né? Então o paciente começa a ter muita secreção, então consequentemente o catarro dele, a tosse dele vai ser bem produtiva. Então ele começa a ter aquela tosse bem carregada, com aquele catarro amarelo ou aquele catarro verdoso. Pode ser persistente e paroxística, né? Pode ter broncorreia também. Realmente o paciente tem essa broncorreia, essa escarração de secreção de material aí, quase, bem dizer, de 200 até meio litro a cada 24 horas, né? Só que tem um predomínio matutino, tá bom? Não é aquele paciente que tosse muito à noite, pela madrugada, não. O paciente, dependendo do grau de lesão, falando de lesão dentro do brônquio mesmo, o paciente pode ter hemoptise, tá? O paciente pode ter tosse com sangue, ter escarro com sangue. Isso é bem comum de a gente ver nos pacientes com bronquiectasia. Aproximadamente 50 a 70% dos pacientes vão cursar com hemoptise, né? O paciente tem aquele ronco, tem aquele sibilo, né? Aquele sibilo alto. E o paciente também tem halitose, aquele mau hálito, tá? Aquele mau hálito semelhante do abscesso pulmonar. Esse paciente, como ele tem uma colonização de bactéria instaurada dentro do brônquio, lá dentro do pulmão, o paciente vai começar a ter febre recorrente. O paciente tem febre direto, febre, aquela escarração em grande quantidade, aquela tosse produtiva de grande quantidade, tem hemoptise, tá? Cuidado para não confundir com tuberculose aqui. Você vai fazer a parte radiológica desse paciente padrão, tá bom? E também o clássico, né, dispneia, o paciente falta de ar, dispneia com episódios de obstrução recorrente, beleza? Aqui que o paciente começa a cursar com aquele sibilo bravo mesmo, aqueles estertores, tá? Dedos em palilho de tambor, aquela afetação que dá nos dedos do paciente clássico, do paciente enfisematoso também, do paciente pneumopata. Aqui a gente já observa naquele paciente crônico, aquele paciente que já tem essa patologia já há muito tempo, né? Que você já tem uma evolução de longa duração, de longa data. Hipertensão pulmonar e cor pulmonar, né? Aqui eu já observo esse paciente cursando com essa clínica, cursando com esses sinais, principalmente quando já está na forma avançada, tá? Então, fica de olho aqui. O que é essa parada de cor pulmonar, doutor? Aqui é quando eu tenho o aumento do ventrículo direito, né? Mas o ventrículo direito ele aumenta de tamanho secundariamente a uma pneumopatia. Beleza? O paciente tem o ventrículo direito dilatado, aumentado de tamanho, porque ele tem essa doença no pulmão, certo? Ou seja, provoca hipertensão arterial pulmonar secundariamente pela insuficiência ventricular direita. Então, quanto pior a insuficiência ventricular direita do paciente, pior vai ser a hipertensão pulmonar do meu paciente também. Bom, e também podem ser assintomáticos, tá? E sem sinais físicos. Às vezes o paciente vai chegar para você lá porque está tendo uma tosse produtiva. O paciente não está apresentando essa clínica
que invalida ele, né? Essa clínica que preocupa, né? A halitose não é nem tanto, mas o sibilo, o ronco, né? O estertor, beleza? Ou às vezes ele vai porque ele tá incomodado, porque tá jogando muito catarro para fora e o catarro tá tendo algumas estrias de sangue. Certinho? Geralmente esses pacientes têm uma história de infecção respiratória recorrente, né? A gente vê associado bastante a esses quadros. As manifestações clínicas das bronquiectasias são tosse e abundante expectoração mucopurulenta. Você tem essa produção de catarro amarelado, de secreção purulenta mais intensa pela manhã. Por quê? Porque você tem um acúmulo dessas secreções à noite. À noite não ocorre essa escarração, né? Então o paciente começa a escarrar pela manhã. Então pela manhã que ele vai notar esse excesso de secreção, ele mandando para fora esse excesso de secreção, é pela manhã que ele observa, tá bom? Pode ser também intermitente, né? Porque pode ser afetado por infecções recorrentes. Então quando essa infecção está no pico, né, vai obstruir. Aí você alivia essa infecção, passa antibiótico terapia para o paciente, antimicrobiano, alivia essa obstrução também. E também o paciente pode apresentar, isso aqui já é um pouco mais difícil de acontecer, mas também ele pode cursar com uma bronquiectasia seca. Você não observa tosse, ou uma tosse de baixa intensidade. O paciente pode não referir grande, abundante expectoração, muito menos hemoptise, certo? Diagnóstico. Primeira coisa, clínica. Clínica é soberana, né? Então eu traço toda a sintomatologia clínica do paciente, aquela velha e boa história clínica bem feita, e aí eu vou pro radiológico, né? Eu vou pro raio de tórax, tomografia. Posso fazer ela não contrastada de primeira viagem ali, depois eu vou fazendo algo mais específico, tá? As provas de função pulmonar padrão, que vocês já sabem. Aqui que tá o estudo bacteriológico do catarro, do esputo, né? Estudo bacteriológico. Vou mandar isso daqui para fazer antibiograma, para eu ver o que tá ali dentro ali, o que é sensível, beleza? A própria broncoscopia também você vai fazer nesse paciente, né? Principalmente se esse paciente está cursando com hemoptise, com obstrução bronquial, ou se o paciente não está respondendo bem à antibiótico terapia, ou se o paciente já tem aquela enfermidade crônica pulmonar, a própria arteriografia. Também eu vou pedir para esse meu paciente, indicar para ele depois. E pega aqui o bizu. As bronquiectasias devem ser suspeitadas, né, nos pacientes com tosse, expectoração persistente, infecções respiratórias. Aqui que está o principal esquema que você diferencia aqui de qualquer outra patologia. Tá? Quando o paciente fala para você, eu vivo com pneumonia. Beleza? Hemoptise recidivante, infiltrado pulmonar crônico, né? Ou a própria radiologia de tórax sugestiva também. Mas falando da clínica aqui, é o paciente que fala que ele vive com infecção pulmonar. O diagnóstico se baseia na história clínica, né, e na demonstração radiológica que o meu paciente vai apresentar. Primeiramente a radiografia de tórax, né? Então você pode ver uma radiografia ali com vias respiratórias dilatadas, você consegue observar ali um tamponamento mucoso. Também a presença da própria bronquiectasia, como a gente viu em alguns estudos radiológicos, principalmente alguns raios-x aí para trás. A tomografia computadorizada, né, de alta resolução, tem uma sensibilidade de 97%. Então, quando eu falo de aparelho respiratório, cara, é tomografia, não tem boca, não tem choro.
tá? Porque pela tomografia eu consigo descrever o local, consigo descrever a área do parênquima que está normal, o que está normal, o que está afetado, quais alterações bronquiais estão tendo, quais lugares estão tamponados ou não, principalmente tamponamento mucoso a nível de quinto e sexto brônquio, bem específico, tá? Na radiografia de tórax você observa, né, opacidades lineares, né, paralelas, que correspondem a brônquios dilatados com a parede engrossada. Aqui você observa um sinal de raio de tranvia. Então aqui você observa, né, esse sinal clássico de dilatação, de espessamento de parede. Ele é bem característico, tá? Aqui tá quase para formar também, já para consolidar até aqui em cima, ó, tá bom? Principalmente aqui eu tenho dizemos uma radiologia padrão de anteroposterior de tórax, tá? Raio-x simples, padrãozinho. Aqui você já começa a conseguir traçar o seu diagnóstico, a começar a criar o trilho para fechar o diagnóstico da bronquiectasia. Você observa, principalmente quando fala desse sinal de vias de tranvia ou reio de tranvia, que são simplesmente imagens paralelas, tá bom? Essas imagens paralelas. Então grava esse padrão de imagem aqui para bronquiectasia. São imagens paralelas, ó, você observa que são ligeiramente convergentes. Esse pulmão direito você já observa um infiltrado um pouco mais difuso também, tá? Imagens aéreas com paredes definidas, né, finas ou grossas, que dão lugar ao sinal de anel de selo. O anel é o brônquio dilatado e o vaso é o selo, né? Ou a imagens císticas com ou sem nível hidroaéreo. Aqui você observa, bem característico, ó, o anel de selo, tá? Isso aqui a gente observa naquela bronquiectasia cística. É aquela bolinha que a gente viu lá atrás, com aquele acúmulo inferior aqui. Ok? Outro infiltrado bem difuso, bem dilatado, tá bom? Outra situação de dilatação bronquial difusa também, tá? Não é focal, você observa que não é focal, ó. Pode-se dizer também um sinal de reio de tranvia. E aqui você consegue observar a dilatação bronquial bem delimitada, tá? Algumas paredes bem engrossadas para essa patologia. Tomografia computadorizada de alta resolução, né? O padrão ouro, Gold Standard para o nosso paciente. Então você observa sinais diretos como a dilatação bronquial, né, com a relação broncoarterial maior do que 1 a 1.5, que é o sinal do anel de selo, né? A própria falta do afilamento dos brônquios. O brônquio, você vê o brônquio bem grosso, bem dilatado, bem dizer quase do começo ao final. Você observa brônquios a 1 centímetro da pleura.
Geralmente no paciente saudável isso aí está pelo menos maior de 2 centímetros de distância da pleura. E os sinais indiretos, né? Primeiramente o engrossamento da parede bronquial. Quando eu falo mais 50% do diâmetro da artéria. Perda do volume lobular, padrão de mosaico, os nódulos, né? Esses nódulos em árvore de brote. Aqui eu já falo quando tem afetação dos bronquíolos também e os próprios tampões de muco, né? Aqui eu falo de sinais indiretos. Esses sinais podem estar aparecendo em outras patologias também. Então você tem característica, bronquiectasia cilíndrica em anel de selo. Você observa o anelzinho livre por cima e uma bolinha selada, tá? Cuidado, igual eu falei lá, confundir com bronquiectasia cística. Bronquiectasia cística tem a bolinha, tem o orifício, só que só a metade dele está ocupado, ok? As ramificações em brote, né? Você começa a observar essas ramificações, aquelas bolinhas vazias, né? E também opacidade centrolobular, beleza? O padrão de perfusão de mosaico, né? Quando você observa essas múltiplas ramificações, parece um mosaico mesmo, tá bom? E aqui nós observamos, né, o engrossamento da parede bronquial. Engrossa por completo, tá bom? Nessa imagem B você já observa os níveis hidroaéreos como um todo, já mais por completo. E aqui na letra C, em vias de ferro-carril, de carril de ferro, você já observa já um pouco mais acentuado, de forma um pouco mais linearizada, ok? Aqui as clássicas bronquiectasias cilíndricas, certo? O miolo tá pretinho, tá bom? Na B, na imagem B aqui, ó, a bronquiectasia sacular ou cística tem o formato, o contorno, tá? De uma sacolinha mesmo, ó. Ele tá circundado, tá bom? Esse aqui você observa que não tá circundado por completo. A bronquiectasia varicosa, né? A gente vê essas dilatações de forma bem espaçada, bem longe uma da outra, né? Elas não estão coaglomeradas. Você observa ela em aspecto de varize, tá? Então, bronquiectasia varicosa. E aqui você observa, né, na base pulmonar direita, um paciente 10 anos portador de fibrose cística. Então, você observa o aumento do calibre do brônquio, o brônquio bem dilatado. Você observa um espessamento significativo da parede dos brônquios, né? Existem algumas imagens correspondentes nodulares também, certo? Aqui eu já falo de bronquiectasia, que tem alguma coisa aqui, tem conteúdo no interior dela, né? Por isso que ela tá branquinha, assim, né? Então, em caráter nodular mesmo, tem nódulo, né? Não é só a parede aqui, já fechou por completo, ok? Também você tem, né, uma tomografia de tórax aqui, ó. Bronquiectasias de tração em pulmão esquerdo, né? E também em aspecto mosaico. Observa o aspecto mosaico, aquele aspecto todo sem padrão. Você observa vários tipos de deformidade, ok? E aqui você tem também uma tomografia computadorizada de alta resolução nos campos pulmonares inferiores. Aqui você tem já falando
da bronquiectasia cística, você observa, tá? Alguns sítios císticos nesse paciente. Quais são as complicações? Primeiramente, eu falando de complicações, indo aqui para ser breve. Primeiramente a hemoptise, né? Depois a própria pneumonia, porque vai ter a coleção de bactérias dentro daquela secreção. Há uma limitação crônica do fluxo aéreo do paciente, o paciente começa a cursar com uma insuficiência respiratória crônica, tá? E hipertensão pulmonar por causa da disfunção do ventrículo, né? E consequentemente o corpo pulmonar. Tratamento. Primeira coisa, eu preciso controlar a infecção. Primeiro de tudo, preciso controlar essa infecção. Eu preciso reduzir a resistência ao fluxo aéreo, né? Preciso fazer com que esse ar flua melhor e controlar essas complicações, né? E a possível causa subjacente dessa bronquiectasia. Preciso ver o que está acontecendo aí, o estilo de vida do paciente, para fazer aquela bateria da anamnese. Então, antibiótico terapia, né? Ela vai ali desde germes da flora mista, da orofaringe, né? Até os hemófilos influenzae, o pneumococo, né? O P. aeruginosa, o aureus, né? Staphylococcus aureus também. E aqui, padrão para esse paciente, você vai com a amox clavulânico, né? A amoxicilina com clavulanato. Também a cefuroxima e os macrolídeos, certo? Isso aqui você vai pelo menos de 10 a 15 dias. Vamos falar para tratar essa infecção. E ter em conta o paciente também as vacinas antigripal e antipneumocócica. E aí depois a gente vai para a parte de drenagem postural. Aquelas drenagens que a gente já estudou lá para trás, né? Isso vai depender do paciente para paciente. Principalmente aqui, a fisioterapia vai ajudar esse paciente por muita secreção para fora, tá bom? Essa fisioterapia, essa drenagem postural vai ser feita pela palmopercussão torácica, né? É uma palmopercussão mesmo no tórax do paciente, né? De forma difusa para fazer descolar mesmo aquela secreção e o paciente expectorar. Broncodilatador, padrão para esse paciente. Posso passar um anticolinérgico, um beta-mimético também. Mucolítico e um fluidificante para ajudar essa secreção a sair. E a oxigenoterapia, se necessário, tá bom? E por último, quando eu já indico a cirurgia, que aí eu falo da ressecção da bronquiectasia, né? Vou fazer a retirada daquele lóbulo afetado, principalmente quando o paciente já tem hemoptise massiva, né? E nos quadros já mais avançados, o próprio transplante pulmonar, tá bom? Então, a drenagem postural, você tem a própria palmopercussão no tórax do paciente, né? A percussão do tórax e a drenagem postural tem sido métodos tradicionais para facilitar a eliminação de muco. Então o fisioterapeuta trabalha bem essa parte com o paciente, tá? A própria nebulização, né? Para fazer essa fluidificação, você faz essa nebulização com solução salina isotônica. Você pode usar até a solução hipertônica também, a própria acetilcisteína, para fluidificar melhor melhorar essa expectoração, né? O broncodilatador padrão, né? Os beta-agonistas, os anticolinérgicos, os teofilinas, né? Geralmente é o que usa mais nesses pacientes. Tem uma eficiência boa para esse paciente, né? Esse paciente geralmente ele apresenta uma hiperreatividade do brônquio, porque o brônquio está bem judiado, está bem degradado, né? E a terapia anti-inflamatória. Aqui para esse paciente eu posso passar a inalação de esteroide também, né? Tá? A própria fluticasona nesses episódios, nessa patologia na bronquiectasia, né? Geralmente essa fluticasona, a introdução da fluticasona, ela faz a redução do volume e ajuda a reduzir a produção desse catarro, desse esputo purulento.
Então diminui bastante as taxas de exacerbações, de piora clínica do paciente. Né? A própria cirurgia, você faz a ressecção cirúrgica dos segmentos que estão mais afetados, principalmente quando o paciente tem aquela hemoptise bem agravada, né? Para melhorar a qualidade de vida do paciente. E geralmente as complicações associadas à cirurgia incluem a propagação da infecção, sangramentos, fuga de ar prolongada, né? Expansão pobre, né? Pouca expansão dos pulmões depois da cirurgia. Então tem que trabalhar bem isso daqui. E o transplante pulmonar geralmente é a última opção, já quando essa enfermidade está num estágio muito avançado. Aqui ela torna-se uma opção viável para esses pacientes críticos de bronquiectasia. Beleza, pessoal? Nós ficamos por aqui então. Até a próxima.